Olá, olá! Fala pessoal, eu sou o professor Cid Saldi e hoje nós vamos resolver questões poderosas para quem vai fazer o processo seletivo de agente comunitário de saúde em Nova Iguaçu. Isso mesmo, então o vídeo aqui é direcionado para quem vai fazer a prova de ACS em Nova Iguaçu, estado do Rio de Janeiro. Se você então está nessa quase reta final de estudos, fique aqui conosco até o final do vídeo, porque as questões aqui que eu preparei, né, vão te ajudar a entender exatamente como a banca aí responsável pelo certame cobra, né, pessoal? Já que aqui as questões são, em sua ampla maioria, da banca FGV, responsável pelo certame de vocês. Perfeito, pessoal? Pessoal, durante o vídeo então vou mostrar como interpretar cada enunciado, como identificar pegadinhas e ainda vou te dar macetes aí, pessoal, para memorização aí dos assuntos importantes. Então já aproveita e deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações aí, porque aqui a gente sempre traz novos vídeos aí toda semana, pessoal, né? Na verdade, aí temos vários vídeos aí no canal, pode maratonar, né, pessoal? Aí fica à vontade, né, de vários temas para várias áreas e você, mesmo que seja para estudando para outro cargo em outro município, vale a pena aqui acompanhar nosso canal, porque sempre que apresentamos questões de conhecimentos específicos, né, e não varia muito aí de cargo para cargo, de município para município, de banca para banca. Maravilha, pessoal? E se surgir qualquer dúvida aí durante as explicações, deixa aqui nos comentários, porque assim que possível eu passo por lá para te responder e te ajudar a entender cada detalhe. Maravilha? Então vamos começar aqui as nossas questões. Espero que tenham o máximo proveito. Então, a nossa primeira questão aqui vai tratar sobre história das políticas de saúde no Brasil. Vamos ler aqui com muita atenção ao enunciado, como sempre, né? As opções a seguir identificam uma característica da história das políticas de saúde no Brasil ao longo do século XX, à exceção de uma. Assinale. Então, né, vamos procurar aqui, cuidado com a palavrinha à exceção, né, pessoal? Sempre é importante destacar essas palavrinhas aí chaves, né? Vamos aqui, então, procurar a alternativa, né, que está incorreta, né, em relação à evolução ou à história das políticas de saúde no Brasil. Perfeito? Vamos lá, letra A, então. Letra A. Na era Vargas, a atenção sanitarista ocupou-se com a saúde das áreas rurais, atingidas por endemias, como a da doença de Chagas e a esquistossomose. Está certo, pessoal? Correto, né? Está correto aqui o que está nesta afirmativa, né? De fato, né? Durante a era Vargas, né? Predominou o modelo sanitarista, voltado ao controle de endemias, doenças, né? Que afetam regiões específicas, né? Como a doença de Chagas, né, pessoal? E a esquistossomose. De fato, né? Como está certa, pessoal? Não podemos marcar ela como um gabarito, né? Já que devemos marcar a alternativa incorreta. Vamos descartar a letra A. Letra B. No período militar, o sistema previdenciário foi unificado no Instituto Nacional de Previdência Social, INPS, dando-se continuidade à tarefa de erradicação e controle de endemias. Correto também, né, pessoal? No período militar, aí, o governo promoveu a unificação dos institutos previdenciários, né, lá em 66, criando, né, o antigo e famoso, né, INPS, aí, o Instituto Nacional de Previdência Social. Hoje é o Instituto Nacional da Seguridade Social, né, mudou. E o foco, de fato, era garantir assistência médica aos trabalhadores formais, deixando de fora aí os não contribuintes. Como está certa, pessoal? Descartamos também, né? Já que estamos procurando a alternativa incorreta. Letra C. Desde a criação do SUS em 1990, a saúde pública é responsabilidade das redes municipais e é financiada pelos entes da federação, com participação da iniciativa privada. Pessoal, aqui está o nosso gabarito, pessoal. Parabéns, aqui marcou a letra C aqui e gabaritou aqui a nossa questão. Vamos aqui esclarecer, pessoal, né? Vamos deixar mais claro aqui, né? Porque esse aqui é o gabarito da banca de fato, né? Pessoal, o problema aqui, né, é que o SUS não foi criado em 1990, pessoal. Na verdade, né, ele não foi criado em 1990, ele foi criado em 1988 aí. Né? Vamos aqui descartar, né? Essa palavrinha aqui, esse ano de 1998, né? E pela Constituição aí de 88, pessoal, né? Então, o SUS ele foi criado, né, na Constituição de 88 e regulamentado posteriormente, né, pelas leis, especialmente pela Lei 8080, a Lei Orgânica da Saúde, né? E a Lei também 8142 de 90, ambas de 90, né, pessoal? Então, quer dizer que o SUS ele foi regulamentado em 1990, mas não foi criado. Ele foi criado na Constituição em 1988, pessoal. Cuide disso, né? Porque isso aí é matéria repetida, né, de pegadinha nas provas. Perfeito, pessoal?
Outra imprecisão aqui, pessoal, é que a saúde dizer, né, que a saúde pública é responsabilidade das redes municipais, né? Na verdade, o SUS é um sistema aí tripartite, ou seja, com responsabilidade compartilhada entre União, Estado e municípios. Perfeito, pessoal? Então aí não é apenas aqui redes municipais, né, mas também estados e União também. Perfeito, pessoal? E existe sim participação da iniciativa privada, essa parte aqui está correta. Mas, né, pessoal, como não está perfeitamente correta aqui a alternativa, né, é o nosso gabarito, pois buscamos aqui, né, a alternativa incorreta. Vamos ver aqui a letra D. A Constituinte de 88 definiu a saúde como um direito de todos e um dever do Estado, seguindo diretrizes de universalidade, integralidade e participação popular. Aqui está correto também, né, pessoal? Então podemos descartar a letra D. Maravilha? Então aí, parabéns a quem marcou a letra C de casa aqui e garantiu a alternativa correta aqui. Vamos aqui ver apenas um resumo para fixação, né, pessoal? O modelo sanitarista da era Vargas, né, focava de fato no controle de endemias rurais. No regime militar, né, surgiu o NPS. O SUS foi criado em 88 pela Constituição regulamentada em 90 pelas leis 80 e 8142. E a saúde é dever do Estado e direito de todos, né, pessoal? Seguindo as diretrizes aí de universalidade, integralidade e participação popular. Então, pessoal, aqui, né, como ponto extra, né, pessoal, acrescentando aqui, né, antes do SUS existia o INAMPS, né? Criado em 77, ele prestava assistência somente a trabalhadores com carteira assinada, e sua extinção em 93 aí marcou o fim definitivo do modelo previdenciário de saúde, né, consolidando a universalização do atendimento ao SUS. Né. Então, hoje é universal o SUS, né, atende a todas as pessoas, não somente aos trabalhadores, perfeito? Guardem isso aí, porque é matéria de prova, pessoal. Então, vamos lá. Vamos à questão seguinte, e mais uma vez, parabéns a quem gabaritou aqui na letra C. Vamos aqui à segunda questão. Pessoal, aqui, mas antes de continuar, é importante que você diga de onde está falando nos comentários aí, né? Comente para qual cargo estão se preparando, para qual banco estão se preparando, porque muitas pessoas, né, acompanham nossos vídeos aqui e não se manifestam, aí não podemos saber aí quem é que nos acompanha e direcionar nossos vídeos aí para qual município, para qual banca, né? E aí deixamos aí essa oportunidade aí de você ser atendido também. Maravilha, pessoal? Comente aí como estão achando as questões, estão achando fáceis, difíceis aí, né, pessoal? Especialmente nessa reta final aí, né, que todos precisam aí compreender mais aí o conteúdo do que vai cair na prova. Maravilha? Vamos voltar aqui então com a solução das questões. Então, aqui com cuidado, a leitura do enunciado assim diz: analise as afirmativas sobre as políticas de saúde no Brasil nas últimas décadas do século XX, apresentadas a seguir, e assinale V para a verdadeira e F para a falsa. Então vamos verificar aqui o que está certo e o que está errado, depois vamos marcar aqui a ordem que aparece para nós aqui. Vamos aqui a primeira afirmativa. O movimento da reforma sanitária surge nos anos 90 e se mostra contrário ao modelo de saúde considerado desestatizante, curante e centralizador. Pessoal, está certo? Está certo, né? O movimento da reforma sanitária, aí, originado nos anos 80, aí, né, foi uma reação ao modelo vigente que privilegiava, né, o setor privado, o hospital e o ato médico, né, que é o modelo curativo. E esse movimento defendia a universalização do acesso, a descentralização da gestão, a participação social e o caráter público aí da saúde, perfeito? Então, é V aqui a primeira afirmativa. Vamos marcar aqui V. Uma característica do processo de descentralização, iniciado antes da criação do SUS, é estar direcionado sobretudo para os estados, tendência que a NOB 0196 modificou. Certo, pessoal? Pessoal, aqui está certo também, né? Antes do SUS, as políticas de descentralização concentravam-se mais nos estados, né? Que é o modelo de regionalização estadualizada. Com o avanço das normas operacionais básicas aqui nas NOBs, né? Especialmente aqui a 0196, houve mudança para a municipalização, transferindo competências, recursos e responsabilidades para os municípios. Então, temos aqui V de verdadeiro. A próxima afirmativa assim diz: a regulação infraconstitucional do SUS, objeto da intensa discussão, se completa em 90, com a edição das leis 8080 e 8142. Pessoal, também está verdadeira, né? Também está verdadeira aqui o que diz nessa afirmativa, né? De fato, essas duas leis aí complementam a Constituição e estruturam o funcionamento do SUS. Então, como temos aqui todas as afirmativas verdadeiras, nosso gabarito aqui é a letra D. Parabéns aí a quem marcou a letra D de dado, pessoal. Então, aqui, né, é importante, né, a reforma sanitária, hein? Ela lutou pelo direito universal e dever do Estado, né? Direito universal do SUS e dever do Estado. A descentralização começou com foco nos estados, mas a NOB 0196 fortaleceu a municipalização.
As leis aí, 8080, 8142 aí completaram, né, pessoal, a regulamentação do SUS. E o SUS aí nasceu de uma transformação histórica, né, que uniu movimento social, mudança legal e a nova concepção de saúde. E de fato, né, pessoal, as normas operacionais básicas, as NOBs, foram instrumentos fundamentais na implantação do SUS nos anos 90 aí, né? E no início do ano 2000 também, né? Elas antecederam aí o Pacto pela Saúde, né, de 2006, o qual trouxe três pactos, né, ou três componentes aqui também chamados: Pacto pela Vida, Pacto pela Defesa do SUS e Pacto de Gestão, modernizando a gestão e financiamento do sistema. Maravilha, pessoal? Então, aí está nosso resumo para fixação, sempre importante, né? Pontos essenciais para a prova de vocês, pessoal. Vamos lá, então, à próxima questão. Vamos aqui, então, à nossa terceira questão. Mas antes de continuar, eu gostaria de convidar você a ter acesso aos nossos excelentes materiais. Vou deixar aí abaixo na descrição do vídeo os links nos quais você pode ter acesso aos nossos excelentes materiais, que tanto têm ajudado aí as pessoas a alcançarem os seus sonhos aí e serem aprovadas nas provas de ACS e ACE. Então fica a nossa dica aí, perfeito? Vamos aqui voltar à nossa questão. Então aqui a questão, ela vai tratar sobre estratégias, ações e programas do SUS. Então aqui vamos à leitura. Acerca das estratégias, ações e programas do SUS, assinale a afirmativa correta. Então vamos destacar aqui a afirmativa correta em relação a esse tema no SUS. Letra A. O Programa Nacional de Imunizações inclui a vacinação contra a maioria das doenças negligenciadas, com exceção de hanseníase e tuberculose. Na verdade aqui, pessoal, não tem exceção em relação à tuberculose, já que temos aí a vacina BCG, perfeito, pessoal? E o programa aqui nacional de imunizações, de fato, né, é um programa aí, um dos mais abrangentes do SUS, né, e é responsável pela vacinação gratuita e universal aí, perfeito? E inclui aí a vacina BCG, que é contra a tuberculose. Descartamos a letra A. Letra B. O Programa Farmácia Popular do Brasil oferece medicamento de forma subsidiada para o tratamento de diabetes mellitus associada à doença cardiovascular, além de fraldas geriátricas para incontinência. Está certo, pessoal? Está certo, sim, o que está dito aqui na letra B, pessoal. Gabarito, né? Gabarito aqui. Letra B, parabéns, aqui marcou a letra B e gabaritou a nossa questão aqui. De fato, pessoal, o Programa Farmácia Popular do Brasil, né? Ele foi criado com o objetivo de ampliar o acesso da população a medicamentos essenciais aí, pessoal. Né? E atualmente ele oferece medicamentos gratuitos para diversas doenças, como diabetes, né? Hipertensão, asma e diversas doenças, né? É bem amplo também. Maravilha? Então, aí está, parabéns a quem marcou a letra B. Letra C, vamos ver aqui o das demais, sempre é importante identificarmos o que está errado, né, para ampliar o conhecimento de vocês, né, e prepará-los para o dia da prova também, para conseguir perceber aí, né, o que a banca aí quer está cobrando, né, e justamente nas pegadinhas que ela apresenta. Letra C, o Programa Saúde da Família, agora denominado Estratégia Saúde da Família, é a porta de entrada mais importante do SUS, com foco na promoção da saúde e na média complexidade. Aqui está errado, né, pessoal? Na verdade, o foco é na atenção primária, né? E não em média complexidade. De fato, né, pessoal, o programa aqui, a Estratégia de Saúde da Família, ele está dentro da atenção básica, né? E a porta de entrada, pessoal, de acordo com o decreto 7508, seria mais, o termo correto, né, seria a própria atenção básica, né, pessoal? E não Estratégia de Saúde da Família. A Estratégia de Saúde da Família é o programa aí, né, pessoal, que está dentro aí da atenção básica, mas não seria, de acordo com o decreto 7508, né, chamado de porta de entrada. Porta de entrada é atenção básica. Temos outras portas de entrada, justamente aí, pessoal, por isso que é importante termos aí acesso a materiais excelentes, justamente para saber aí evitar erros, né, pessoal? Muitas vezes eles acabam trocando palavrinhas e acabam fazendo o candidato deslizar no dia da prova. Vamos ver aqui então, letra D. Os centros de convivência são residências temporárias para pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas acompanhadas nos CAPs que necessitem de acolhimento terapêutico. Pessoal, os centros de convivência não são residências, na verdade eles são espaços comunitários voltados à integração de pessoas com sofrimento mental ou usuários de álcool, aí, né, pessoal? E drogas, né? Letra E. O método canguru é considerado a abordagem mais adequada para atenção ao recém-nascido, pré-termo, porém é inadequado para recém-nascidos de baixo peso e muito baixo peso. Na verdade, aqui a palavrinha está errada, né, pessoal? Na verdade, não, o método canguru não é inadequado, ele é adequado para recém-nascidos, né, pessoal? De baixo peso e muito baixo peso. É justamente para isso aí que foi criado o método canguru. Maravilha, pessoal? Para os recém-nascidos aí, pré-termo, né, pessoal? Nascidos aí precocemente, né? E que estão aí com baixo peso ou muito baixo peso, perfeito? E aqui temos então, né, pessoal, o nosso resumo para fixação. A farmácia popular então amplia o acesso a medicamentos essenciais, né?
de forma gratuita aqui ou subsidiada, né? O PNI, né, pessoal, Grande Vacinação Universal. O método canguru é indicado para recém-nascidos, né, de baixo peso ou muito baixo peso. E aqui, né, pessoal, temos nosso ponto extra. O ponto extra sempre é importante para acrescentar um conhecimento a mais para vocês aqui, né, mas sempre com foco, né, no que vai cair na prova. O programa Farmácia Popular é articulado com as relações de medicamentos essenciais. Temos aí, né, pessoal, as relações de medicamentos essenciais são os medicamentos que são disponíveis de forma gratuita pelo SUS. Temos o RENAME, que é o Nacional, Relação Nacional de Medicamentos, né, o RESME, que é estadual, o REMUME, que é municipal. E eles padronizam, então, os medicamentos ofertados de forma gratuita em cada esfera do SUS, perfeito? Então, está. Parabéns a quem marcou a letra B e garantiu aqui o gabarito aqui de nossa questão. Maravilha? Vamos seguindo. Então, vamos ler aqui o enunciado. O agente comunitário de saúde pode orientar as famílias acerca de determinadas práticas alimentares, visto que há diversas afirmações que precisam ser desmitificadas, como a de uma alimentação saudável não ser saborosa ou muito cara. Nesse sentido, analise as assertivas acerca dessas orientações que podem ser dadas. Então aqui vão ser apresentadas 3 afirmativas, né? São apresentadas aqui 3 afirmativas e depois pede para marcar aqui qual delas, né, está ou estão corretas. Vamos aqui à primeira alternativa então. 1. Feijão com arroz deve ser consumido todos os dias ou no mínimo 5 vezes por semana. Pessoal, este item aqui está correto, né? Vamos deixar aqui como correto. Inclusive a banca deu como correto, né, pessoal? Essa combinação aqui de feijão com arroz, né, é uma combinação clássica e um exemplo de proteína completo, né? O feijão tem aminoácidos que faltam no arroz e vice-versa, né? Por isso, quando consumidos juntos, oferecem excelente valor nutricional. Essa palavrinha aqui pode ter confundido muitas pessoas, né? Mas aqui a palavrinha deve está mais com um sentido de orientação, né, pessoal? Não como uma obrigação. Perfeito, pessoal? Então, como é uma alimentação completa aí no prato brasileiro e fácil de obter, né? E relativamente aí, na medida do possível, né? Não tão cara quanto outros alimentos aí. É uma alimentação bem completa. Maravilha, pessoal? Então, uma base boa aí que deve ser consumida por todos nós. Maravilha? Então, aqui está correto o que está no item 1. Perfeito? Vamos ao item 2. Alimentos gordurosos e frituras devem ser evitados. A preferência deve ser por alimentos assados, grelhados e ultraprocessados. Pessoal, essa parte final aqui está equivocada, né? Ultraprocessados, né? A primeira parte está certa, né? Frituras e alimentos gordurosos em excesso realmente devem ser evitados. Eles aumentam o risco de doenças cardiovasculares, obesidade e outros problemas. No entanto, né, o erro está no final, né? Não se deve preferir ultraprocessados, né? Ultraprocessados são alimentos como salgadinhos, de pacote, né? Refrigerantes, embutidos, macarrão instantâneo. São ricos, né, em açúcares, gorduras ruins e aditivos químicos e devem ser evitados realmente. Maravilha, pessoal? Então aqui está incorreto o que está dito aqui no item 2. Vamos ver aqui. Item 3. A criança deve beber água e sucos naturais de frutas durante o dia, de preferência nos intervalos das refeições para manter a hidratação e a saúde do corpo. Pessoal, de fato, né, manter a criança hidratada é fundamental, né? E isso deve ser feito com água, principalmente, né? Os sucos naturais podem ser usados com moderação, né? Já que mesmo os naturais têm frutose, açúcar da fruta, né? Que em excesso também não é muito bom, não é ideal. Maravilha, pessoal? Mas a banca aqui considerou como correta também essa afirmativa 3 aqui. Maravilha, pessoal? Então, como as 3 a afirmativa 1, né, está correta, a 2 incorreta e a 3 correta, o nosso gabarito aqui é a letra A. Maravilha, pessoal? A 1 e a 2, a 1 e a 3, a 1 e a 3 estão corretas. Então está aqui o nosso gabarito. Maravilha, pessoal? Parabéns aí quem marcou a letra A. Vamos aqui fazer um breve resumo, né, pessoal? O agente comunitário de saúde, né, atua na educação alimentar, desmitificando ideias como comer saudável é caro ou não é gostoso, de fato, né, como apresentado aí na questão. Ele pode incentivar práticas como consumir feijão com arroz regularmente, evitar frituras e alimentos ultraprocessados e manter a hidratação com água, né, com sucos naturais apenas como complemento. Maravilha, pessoal? Então aí está o resumo da nossa questão e importante aí conhecimento para levar para as provas de vocês sobre educação alimentar para a ACS. Maravilha, pessoal? Então, vamos à questão seguinte. Vamos aqui a uma questão sobre pressão arterial. Durante um mutirão para a pressão arterial, você encontra um adulto de 46 anos com pressão
alta em 3 medidas seguidas, média de 152 por 96. Marque a alternativa que indica corretamente o que o agente comunitário de saúde deve fazer. Letra A. Medir novamente a pressão em uma semana e, se continuar alta, recomendar que procure a unidade para iniciar remédio diurético. Pessoal, o ACS não pode indicar, né, ou prescrever medicamentos como diuréticos, pois isso é ato médico, né? Além disso, esperar uma semana para medir novamente sem nenhuma outra ação pode atrasar o diagnóstico e aumentar o risco de complicações como AVC e infarto. Então, está incorreto o que está dito aqui na letra A, né, pessoal? Letra B, anotar os valores, orientar que a pessoa registre a pressão em casa, marcar a consulta médica o quanto antes e orientar sobre como diminuir o consumo de sal e o peso. Pessoal, aqui você está correto, né? O gabarito da banca. O procedimento adequado envolve registrar os valores, orientar o paciente a também acompanhar a pressão em casa, né, se possível, agendar uma consulta médica o quanto antes e fornecer orientações de prevenção, como reduzir o sal, controlar o peso e manter hábitos saudáveis. O ACS atua aqui como elo, né, entre a comunidade e a equipe de saúde, facilitando o atendimento rápido e evitando complicações. Então, está o nosso gabarito aí, letra B de bola. Deixamos aqui registrado como um gabarito, pessoal. Né? São informações importantes aí que o ACS deve passar e atuar aí para evitar aí complicações maiores. Letra C, agendar retorno em 3 meses para repetir as medidas e recomendar somente mudança de alimentação e caminhadas leves. Também está errado aqui, né, pessoal? 3 meses é um intervalo muito longo para um caso em que a pressão já está consistentemente elevada, né? Letra D, explicar que provavelmente a pressão alta foi por nervosismo momentâneo e recomendar medir novamente no próximo mês. Pessoal, também está errado, né? Atribuir a pressão alta apenas a nervosismo momentâneo é minimizar, né, um possível problema mais grave, né? Perfeito? Como o quadro aí, no caso, aí já foi, né, registrado em 3 medidas, em 3 medições, é preciso agir com responsabilidade, garantindo a avaliação médica urgente aí, né, pessoal? Vamos aí descartar a letra D. Então, aqui umas informações importantes aqui, né, sobre resumo para fixação. No ACS, ao identificar pressão alta confirmada, né, em mais de uma medição, deve registrar os valores, orientar sobre o monitoramento em casa, marcar consulta médica rapidamente, né, e reforçar as medidas de prevenção. O ACS, né, não prescreve medicamentos e não deve adiar o encaminhamento, pois a hipertensão é uma doença silenciosa e perigosa, pessoal, muito importante isso, né, que pode causar danos aí antes mesmo de apresentar sintomas. Maravilha? Então aí está. Vamos seguindo. Vamos ver aqui o que a FGV disse a respeito da Lei 8080. A respeito das diretrizes para a promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como a organização e funcionamento do SUS, considerando as disposições da Lei 8080, assinale a afirmativa correta. Então vamos aqui identificar, né, a alternativa correta em relação à Lei 8080. Letra A. A participação direta e indireta, inclusive o controle de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde, é vedada em qualquer caso. Na verdade, não é em qualquer caso, né, pessoal? Aqui está o errinho, né, da nossa questão. A Lei 8080, ela permite, aí, de acordo com o que dispor, né, pessoal? Lei específica. Então, se lei específica aí dispor, né, pessoal, sobre a possibilidade, né, de empresas ou capital estrangeiro investir na assistência à saúde, seria permitido, pessoal, né? Então, está equivocada a letra A, né? Não é vedada em qualquer caso, né, pessoal? Ela é vedada de forma geral, mas em casos específicos, conforme dispuser a lei aí, né, pode haver essa abertura aí para empresas ou capital estrangeiro investir na assistência à saúde aqui no Brasil. Letra B. A participação da comunidade na gestão do SUS é facultativa, podendo ser implementada conforme a disponibilidade de cada município. Está errado aqui, né, pessoal, dizer que é facultativa. Na verdade, a participação da comunidade na gestão do SUS ela é obrigatória e essencial, né? Temos a própria Constituição, né, já expondo sobre isso, e especialmente a Lei 8142 aí que cria os conselhos e conferências de saúde, perfeito? Onde a participação da comunidade é essencial. Letra C. Uma das competências da gestão municipal do SUS é participar da execução, do controle e da avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho. Está certo, pessoal? Está certíssimo, pessoal. Aqui está o nosso gabarito, letra C. Gabaritou quem marcou essa letra aqui, pessoal. Letra C. De fato, né, a gestão municipal do SUS tem entre suas competências atuar na execução, controle e avaliação das ações de saúde do trabalhador e dos ambientes de trabalho, conforme está previsto na Lei 8080, pessoal. Então aí está, né? Maravilha, quem acertou. Vamos ver aqui o erro das demais. Letra D, a descentralização político-administrativa tem como objetivo a organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. Na verdade, né, pessoal, a descentralização política-administrativa tem a ideia, né, de trazer o serviço mais próximo do cidadão aí, justamente descentralizar os serviços da União e dos estados para os municípios. Então, está equivocado aqui o que está na letra D. Letra E.
Entre os princípios do SUS está a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. Pessoal, aqui está errado, né? Não é um princípio em si, né, pessoal? Pode ser considerado um objetivo aqui, né? Mas não é um objetivo, não é uma diretriz aí, pessoal, um princípio do SUS, aliás, né? Perfeito? Então está errada a letra E. Então aqui, pessoal, né, para fixação, né, a Lei 8080 aí organiza o SUS e define suas diretrizes e competências, né? A participação da comunidade é obrigatória por meio dos conselhos e conferências de saúde. O município é responsável pela execução e controle das ações de saúde do trabalhador. E a descentralização busca aproximar a gestão da população local, fortalecendo a autonomia municipal. E aqui, né, pessoal, temos aqui em relação especificamente à saúde do trabalhador, né? A saúde do trabalhador é uma área estratégica da vigilância em saúde. E desde 2012, o Brasil possui a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Maravilha? Então, isso aí, pontos essenciais, né, pessoal, importante para vocês levarem para a prova. Vamos seguindo. Então, aqui, durante uma campanha de vacinação contra a gripe, um agente de saúde visitou a casa de Carlos, um idoso de 67 anos, para orientá-lo sobre a importância da vacina. Carlos disse que raramente fica doente e não vê a necessidade de se vacinar. Por que a vacinação anual contra a gripe é recomendada para idosos? Então, por que a vacinação anual contra a gripe é recomendada para idosos? Vamos lá então, pessoal. Letra A. Porque a vacina contra a gripe evita qualquer tipo de doença respiratória. Errado, né, pessoal? Aqui, evidentemente, está errado o que está dito aqui na letra A, né? Ela exagera aqui a alternativa, né? Nenhuma vacina é capaz de evitar qualquer tipo de doença respiratória, né? Então está equivocado a letra A. Letra B, para impedir que os idosos transmitam a gripe para crianças e adolescentes. E aí, pessoal, aqui está o nosso gabarito? Não, né, pessoal? Embora, né, seja verdade que a vacina ajuda a reduzir a transmissão, o principal objetivo da vacinação em idosos não é proteger crianças e adolescentes, mas sim proteger o próprio idoso, né, que está mais vulnerável às complicações da gripe. Perfeito, pessoal? Então, está equivocada aqui, né, pessoal? E, na verdade, né, não vai impedir por completo, né? Ela vai reduzir a transmissão, né, pessoal? Maravilha? Então, vamos lá descartar a letra B. Letra C. Para obrigar a população idosa a frequentar regularmente as unidades de saúde. Equivocado também, né, pessoal? Está absolutamente, né, errada aqui a questão, né? Não se pode obrigar a população idosa a frequentar regularmente as unidades de saúde, né? Ela deve frequentar quando há necessidade, né? Nos casos em que há necessidade, quando se recomenda. Maravilha, pessoal? Então está equivocado. Então, pessoal, restou apenas aqui a nossa letra D, né? E de fato, parabéns, aqui marcou a letra D de dado, que é o nosso gabarito, pessoal. Porque os idosos, né, têm maior risco de complicações e internações devido à gripe. De fato, né, pessoal? Conforme, né, as diretrizes do Ministério da Saúde e inclusive da Organização Mundial da Saúde, né, os idosos fazem parte do grupo prioritário porque possuem um sistema imunológico mais enfraquecido, né, com a idade, o que aumenta o risco de complicações, hospitalizações e até morte, né, por gripe. Isso mesmo, pessoal. Além disso, né, eles frequentemente têm doenças crônicas associadas, né, como diabetes, hipertensão ou problemas pulmonares que agravam, né, ainda mais o quadro, né, quando contraem o vírus influenza. Maravilha, pessoal? Então está o nosso gabarito letra D aí, pessoal. Parabéns, aqui marcou a letra D de dado. E rapidamente aqui, né, pessoal? A vacinação contra a gripe é uma medida de proteção essencial, né, para os idosos, né, porque eles apresentam, de fato, maior risco de complicações, né? Mesmo que a pessoa, né, diga que raramente fica doente, isso não garante imunidade e a gripe pode evoluir rapidamente em pessoas dessa faixa etária, né, nos idosos. Então, o agente de saúde, nesses casos, deve utilizar instrumentos, né, argumentos baseados na prevenção de agravamentos e hospitalizações, destacando que a vacina é segura e gratuita e oferecida anualmente. Maravilha, pessoal. Então, aí está algumas informações aí sobre, para fixar, né, sobre a gripe, né, e a vacinação contra a gripe. Importante aí em idosos, pessoal. Então, parabéns aqui, marcou a letra D e vamos seguir. Vamos aqui, então, a leitura do enunciado aqui sempre com muita atenção, né? O Sistema Único de Saúde é o serviço público de saúde do Brasil criado pela Constituição de 88. Ele é composto por uma rede extensa de unidades, serviços e autarquias vinculadas. Em sua vida cotidiana, os brasileiros usufruem do SUS nas situações exemplificadas a seguir, à exceção de uma, assinar. Então aqui, né, vamos identificar que devemos marcar a alternativa aqui que está incorreta, né? Que é uma exceção aqui aos serviços do SUS. Letra A. Doar e receber leite humano. Está certo, pessoal? Está certo, né, pessoal? O conteúdo dela, né? O Banco de Leite Humano é uma ação do SUS voltada à promoção da amamentação e ao apoio nutricional neonatal, né, pessoal? Sendo reconhecido aí, inclusive, internacionalmente. Como ela está certa, pessoal, descartamos porque estamos procurando aqui a alternativa incorreta, né?
Letra B, comprar um remédio na farmácia. Aqui gerou uma certa confusão, pessoal. Né, como se fosse uma compra meramente ali, um ato, né, de consumo, né, pessoal? Comprar um remédio na farmácia. Não, mas na verdade, pessoal, né, para se poder comprar um remédio na farmácia, aquele remédio já deve ter passado pela autorização da Anvisa, e a Anvisa faz parte, pessoal, do SUS. Portanto, né, que essa simples ato aí de comprar um medicamento ele já tem aí imbuído, né, pessoal, mesmo que subentendidamente, né, pessoal, ali, a ação do SUS. Portanto, pessoal, estaria correto aqui, né? Aí podemos descartar a letra B aqui, né, pessoal? É claro, aí, né, como sempre digo, se houver alguma dúvida, aí, pessoal, entre com recurso depois de fazer a prova, né? Não deixe de entrar com recurso no dia da prova, se lá marcar uma alternativa, né, que ela possa gerar uma certa confusão, entre, depois a questão pode ser anulada, pode beneficiar vocês se vocês erraram. Maravilha, pessoal? Vamos à letra C, tomar uma vacina no posto de vacinação. Aqui, evidentemente, né, pessoal? Está correto, né? Vacinação é uma das ações mais conhecidas do SUS, aí, né? Especialmente aí o Programa Nacional de Imunizações. Letra D, receber atendimento médico de urgência. Também, né, pessoal? O atendimento de urgência e emergência faz parte da rede de atenção às urgências aí, né? Que inclui unidades aí como UPA e como SAMU, etc. Descartamos então a letra D, porque pois está certa. E, pessoal, sobrou então a letra E, realizar cirurgia plástica com finalidade estética. Exatamente, pessoal. Aqui está o nosso gabarito, né? Inclusive aqui é o gabarito da banca, né? Vamos anotar aqui, gabarito. Então aqui, né, pessoal, o SUS ele não realiza cirurgias plásticas com a finalidade meramente estética, né? Os procedimentos cirúrgicos realizados pelo sistema devem ter finalidade terapêutica, reparadora ou funcional, ou seja, né, voltados para a recuperação da saúde, né, ou reabilitação do paciente. O SUS, pessoal, ele pode realizar cirurgias, né, reparadoras estéticas, cirurgias plásticas, pessoal, né, reparadoras, né, como reconstrução após queimaduras, por exemplo, né, em caso de violência aí doméstica, né, pessoal. Mas não intervenções apenas por motivo aí de aparência. Isso tem que ficar claro para vocês. E de fato, né, pessoal, a banca que deu a letra E como gabarito. Maravilha? Então aqui, né, pessoal, o SUS garante acesso gratuito, né, para ações, promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, procedimentos estéticos sem indicação médica, né, pessoal, não são cobertos pelo sistema. Aqui, né, pessoal, aqui é meramente estéticos, né. A vacinação, o atendimento de urgência e os bancos de leite humanos são serviços públicos do SUS. A finalidade terapêutica, né, pessoal, critério central para a oferta de cirurgia. E aqui é bom especificar, né, pessoal, que em alguns casos, né, o SUS realiza cirurgias plásticas reparadoras com finalidade terapêutica, né, inclusive como previsto na Lei 8080, né, que assegura atendimento especializado e humanizado para mulheres vítimas de violência doméstica. Então, né, caso aí tenha algum caso de violência doméstica, né, a mulher aí tenha que fazer alguma cirurgia reparadora, né, pessoal? Não será meramente estética, é claro que pode resultar, né, uma melhoria estética, mas não é meramente estética, né? Uma cirurgia aí, por exemplo, no rosto, né, por queimaduras, eventualmente de uma violência doméstica aí pode ocorrer de acordo com o que está previsto, inclusive, na lei. Maravilha? Então aí está. Resolvemos mais uma questão e podemos seguir a próxima. Vamos aqui então à leitura do enunciado, que diz: o sistema de saúde brasileiro tem sua legislação base estruturada pela Constituição da República, publicada em 1988. Em seu artigo 198 está estabelecida a organização do sistema em consonância com as seguintes diretrizes. Letra A. Centralizado nas decisões do governo federal e integralizado com foco nas doenças mais graves. Pessoal, o SUS, na verdade, né, não é centralizado, né? E sim descentralizada. A centralização nas decisões do governo federal seria aí contrária à lógica de autonomia e gestão compartilhada entre as esferas, especialmente com a municipal. Então está equivocado, né? Letra B, hierarquizado com municípios independentes das políticas nacionais e regionalizado com participação social. Aqui, né, pessoal, embora o termo mencione aqui hierarquizado, né, e regionalizado, né, o erro está em dizer que os municípios são independentes das políticas nacionais, né? O que não é verdade. O SUS é coordenado nacionalmente, seguindo diretrizes únicas, né? Mesmo com gestão descentralizada. Perfeito? Descartamos a letra B. Letra C, descentralizado, com direção única em cada esfera de governo, integral com prioridade preventiva e participativo com a inclusão da comunidade. Pessoal, né? Aqui sim, né? Aqui está o nosso gabarito. Letra C de casa, pessoal. Então aqui gabaritou, né? Gabaritou. Maravilha. De fato, né, o que está aqui está correto, né? As três diretrizes ou princípios, né, previstos no artigo 198, né, é descentralização, integralidade, né, e participação aí da comunidade, né, pessoal?
está aí no artigo 198 da Constituição aí, né, pessoal? É bom lembrar, né, que tem uma certa, depois, uma questão principiológica aí, né, pessoal, mais teórica, que diz, né, que descentralização e participação da comunidade, né, já seriam princípios organizativos, né, e já a integralidade, né, pessoal, universalidade e equidade seriam os princípios doutrinários, perfeito? Mas assim, aqui, como está previsto e descrito no artigo 198, né, se fala aí de diretrizes, né, pessoal? Então, é bom ficar ligado nessa questão aí para não cair em pegadinhas nas provas, perfeito? Letra D, integral, priorizando a prevenção em saúde e regionalizada a partir de decisões do sistema judiciário. Isso é equivocado também, né, pessoal? Embora que prevenção, né, eu está em associar a regionalização às decisões aqui do sistema judiciário. Então, está equivocado aqui, né? Letra E, democrático, com plena autonomia dos governos estaduais e fiscalizador, com orçamento máximo estabelecido por decisões da comunidade. Também está errado, né, pessoal? O SUS sim é democrático no sentido de ser participativo, mas não existe plena autonomia dos estados, nem orçamento máximo decidido pela comunidade, né? Então, está equivocado aqui o que está na letra E, perfeito? Aqui vamos ver que temos na resumo para fixação, né, pessoal? Então, aqui, só voltando, né, as diretrizes do SUS, né, que estão aí no artigo 198, previstas, né, estão expressas, né, como diretrizes, são descentralização, integralidade e participação, né? A descentralização aqui distribui responsabilidades entre União, Estados e municípios. Já a integralidade garante o cuidado em todas as etapas da vida, né, priorizando a prevenção sem excluir o tratamento. E a participação social assegura o controle público, né, pessoal? E sistema de regionalização e hierarquização, né, pessoal, são princípios, então, aí organizativos. É bom, né, pessoal, só esclarecer novamente, né, que existem os princípios doutrinários e organizativos, né, pessoal, isso aí é uma questão mais teórica, né, muitas vezes o que está na teoria, né, não está bem o que está escrito na lei, muitas vezes há divergência, por isso é bom sempre ter ótimos e excelentes materiais para saber aí, não cair nessas pegadinhas. Maravilha, pessoal? Então, aí está. Gabriel, temos mais uma questão aqui, letra C, de casa. Vamos à próxima. Então aqui a questão vai tratar sobre a administração de vacinas, né, no contexto da saúde infantil. No que se refere à administração de vacinas no contexto da saúde infantil, é correto afirmar que, letra A, o esquema de vacinação infantil é estático e não sofre alterações ao longo do tempo. Errado, né? O calendário vacinal sofre atualizações periódicas conforme novos estudos, vacinas e estratégias de imunização, né? Por exemplo, né, nos últimos anos houve mudança na faixa etária para a aplicação da vacina contra a meningite, né, e ajuste na dose da tríplice viral. Isso mostra que é dinâmico e não fixo. Então, descartamos aqui a letra A. Letra B, a rede de frio é dispensável para a conservação de vacinas, principalmente as de vírus fortalecido. A afirmação de que a rede de frio, né, que é o conjunto de equipamentos e procedimentos para manter as vacinas na temperatura correta, dispensável, estaria incorreta, né? A rede de frio não é dispensável, pessoal. Pelo contrário, né? A rede de frio é essencial para manter a eficácia das vacinas, pois muitas delas, como as de vírus, né, atenuados, perdem potência rapidamente se forem expostas a temperaturas inadequadas. Então, descartamos a letra B também. Letra C, a administração de vacinas pode ser realizada em qualquer idade, sem necessidade de considerar o calendário vacinal. Não, pessoal, a vacinação não pode ser realizada em qualquer idade de forma aleatória, né? Existe um calendário vacinal com idades e intervalos específicos para garantir que a imunidade seja eficaz e segura. Incorreta a letra C. Letra D. O Ministério da Saúde estabelece critérios aleatórios para a validade das vacinas. Pessoal, que é isso, né? Está incorreto. O Ministério da Saúde não estabelece, né, critérios aleatórios, não, para a validade das vacinas. Esses critérios seguem evidências científicas, estudos de estabilidade e orientações, inclusive da Organização Mundial de Saúde. Perfeito? Então, está incorreta a letra D. Vamos ao que sobrou aqui, pessoal. Letra E. A vacinação de gestantes pode influenciar na proteção do recém-nascido, pois algumas vacinas administradas durante a gestação ajudam a transmitir imunidade para o bebê, oferecendo proteção nos primeiros meses de vida. Pessoal, a vacinação de gestante, como a vacina, né, contra a coqueluche, a vacina contra a gripe, pode passar anticorpos protetores para o bebê via placenta, conferindo imunidade passiva nos primeiros meses de vida, sim, né? Isso é extremamente importante porque o recém-nascido ainda não pode receber algumas vacinas e está mais vulnerável, né, a infecções. É uma estratégia de proteção dupla, né, mãe e bebê. Então, de fato, é o nosso gabarito aqui, letra E, né, pessoal? Vamos aqui deixar. Parabéns a quem marcou a letra E de estado. Vamos aqui apenas para o resumo, né? O ponto-chave da questão é entender que a imunização é um processo planejado, científico e dinâmico.
A conservação adequada, o respeito ao calendário vacinal e a vacinação materna são pilares, sim, para garantir a proteção das crianças, principalmente nos primeiros meses de vida. Perfeito, pessoal? Então aí está o gabarito aí, letra E de Estado. Parabéns a quem marcou a nossa letra E. Vamos então aqui a uma questão envolvendo aí doenças importantes para a saúde pública no Brasil. Vamos aqui então à leitura. De acordo com o protocolo clínico e as diretrizes terapêuticas para atenção integral às pessoas com infecções sexualmente transmissíveis, as chamadas ISTs, o rastreamento para HIV em pessoas com diagnóstico da tuberculose deve ser realizado A. anualmente, B. semestralmente, C. trimestralmente, D. no momento do diagnóstico ou E. antes de iniciar o tratamento. E aí, pessoal? O rastreamento para HIV em pessoas com diagnóstico de tuberculose deve ser realizado em qual momento ou qual periodicidade aqui? Pessoal, o nosso gabarito aqui é a nossa letra D, no momento do diagnóstico, pessoal. Gabarito aqui, né? De fato, né, pessoal, o rastreamento para HIV deve ser feito no momento do diagnóstico da tuberculose, né? Conforme orienta aí o protocolo clínico e as diretrizes terapêuticas aí do Ministério da Saúde. Perfeito, pessoal? Isso se deve, né, à forte associação epidemiológica entre HIV e tuberculose, né? Uma vez que o HIV, o vírus HIV, enfraquece o sistema imunológico, aumentando o risco de reativação da tuberculose aí, latente. Perfeito, pessoal? Então, observe aí, né, a importância de saber isso, né? Letra D é o nosso gabarito. Então, né, o rastreamento do HIV em pessoas com diagnóstico de tuberculose deve ser realizado no momento do diagnóstico. Perfeito, pessoal? Então aqui, né, apenas para fixar, né, HIV e tuberculose tem forte associação epidemiológica, né, exigindo uma conduta integrada, né, de ação. A testagem precoce permite ajustar o tratamento e prevenir complicações. E o protocolo clínico aqui, né, pessoal, de ISTs orienta que a abordagem deve ser integral, voluntária e sigilosa, né, pessoal? Aqui é importante, né, o Ministério da Saúde também recomenda o rastreamento de tuberculose em pessoas vivendo com HIV, né, pessoal? Ou seja, o processo é bidirecional. Isso significa que quem tem tuberculose deve testar para HIV e quem tem HIV deve ser avaliado para tuberculose periodicamente, tendo em vista a importância dessas doenças. Maravilha, pessoal? Então aí, parabéns a quem marcou a letra D e gabaritou aqui a nossa questão. Vamos seguindo. E aqui estamos indo para a nossa última questão desse simulado. Espero que todos tenham aproveitado. Agradeço imensamente as pessoas que deixaram seu like no vídeo, que se inscreveram no canal e especialmente as pessoas que adquiriram o nosso material, que tanto tem ajudado as pessoas a alcançarem o seu almejado objetivo de serem nomeados para a ACS e a CE. Pessoal, continue estudando bastante, né? Que esse é o caminho. Vamos aqui então à nossa questão. Então vamos aqui para uma questão envolvendo Política Nacional de Humanização, importante matéria aí, né? Vamos lá, a leitura do enunciado. A Política Nacional de Humanização, PNH ou HumanizaSUS, busca qualificar a saúde pública no Brasil com um foco na organização das dinâmicas de trabalho. A PNH comporta as características indicadas a seguir, à exceção de uma, assinar. Então, vamos identificar aqui, né, a alternativa aqui que está incorreta, né, em relação às características da PNH. Vamos aqui à letra A primeiro. Letra A, a valorização dos gestores de saúde como parte essencial da implementação da humanização no SUS. Pessoal, a valorização dos gestores é essencial para consolidar a cogestão, que é um dos pilares da PNH, né? Então, como faz parte da PNH, né, pessoal, é uma das características da PNH, vamos descartar, porque, lembre-se, né, a questão aqui quer que identificamos a alternativa incorreta. Letra B, a autonomia do usuário no cuidado em saúde, garantindo participação ativa no próprio tratamento. A autonomia do usuário, né, pessoal, é central na humanização, né? O paciente deixa de ser um mero receptor e passa a ser protagonista do seu cuidado. Então, como está correto, é uma característica da PNH, descartamos a letra B. Letra C, a transferência de responsabilidade para famílias, atribuindo-lhes papel central na condução dos cuidados. Aqui, cuidado, né, pessoal? Aqui está equivocado, por isso é o nosso gabarito. A questão quer que marquemos a alternativa incorreta, né? E de fato aqui está. A PNH, na verdade, né, ela não transfere a responsabilidade para as famílias, tampouco as coloca, né, a família como centro condutor do cuidado. Pelo contrário, né, a PNH, na verdade, ela busca compartilhar responsabilidades entre usuários, profissionais e gestores dentro de uma lógica de cogestão e apoio mútuo, mas não aí transferir responsabilidades aí para as famílias, perfeito? Letra D, a articulação entre formação e serviços promovendo uma educação permanente para profissionais de saúde, de fato é uma característica da PNH, então descartamos. A mesma coisa é a letra E, né, pessoal? A participação de profissionais e usuários das ações
nas ações de saúde junto a gestores, criando espaços de escuta e cogestão. Corretamente, né, pessoal, Humaniza SUS estimula a participação coletiva e a criação de espaços de escuta e diálogo entre usuários, trabalhadores e gestores, né? Pratica a chamada, que é essa prática chamada de cogestão participativa. Descartamos então a letra E, como faz parte aí das características da PNH. Então, aí, parabéns a que marcou a letra E gabaritou, pois ela que está equivocada, ela está errada. Vamos aqui então, né, pessoal, apenas para retomar pontos importantes aí, né? Então a PNH busca humanizar o atendimento e as relações entre usuários, profissionais e gestores, defende a autonomia do usuário, né, e valorização dos trabalhadores e gestores de saúde, baseia-se em acolhimento, vínculo, corresponsabilização e escuta qualificada. E a família é apoiadora, sim, né, mas não substitui as responsabilidades, né, do serviço público de saúde. E o ponto extra aqui, importantíssimo, né, a PNH então introduziu o conceito de acolhimento com classificação de risco, que é um dispositivo que organiza o atendimento nas unidades de saúde de forma mais humana e resolutiva, priorizando quem mais precisa e garantindo que todos sejam ouvidos e orientados desde o primeiro contato com o serviço, perfeito? Então aí está, parabéns a que marcou a letra C e garantiu o gabarito aqui. Maravilha? Então chegamos ao fim aqui de mais um vídeo, pessoal. Agradeço imensamente as pessoas que me acompanharam até aqui. É muito importante essa interação com todos vocês. Continuem estudando com muito afinco, com muita dedicação e muito sacrifício e muito empenho que vocês vão chegar lá, vão ser nomeados. Então, até a próxima, fiquem todos com Deus e até logo!